Azenati, boa noite, Cícero, de novo. Estamos começando aqui a gravação do nosso encontro de grego clássico e koiné, no nível intermediário, um curso promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo grupo de estudo do Núcleo de Cultura Clássica. E eu sou aqui o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário, que estou aqui, né, fazendo aqui com vocês, né, a leitura, né, do método Atenas. Nós estamos aqui para vamos começar hoje, o encontro de hoje, lendo alguns trechos de grego original, né, grego antigo original, grego clássico, e depois alguns trechos de grego koiné do Novo Testamento, que a gente não tinha tido tempo de ler no final do encontro passado. Cícero ou Azenati, gostariam de ler esse trechinho aqui? É um parágrafo que está falando sobre a cura de um jovem, uma criança lá no templo de Epidauro. Cícero ou Azenati, gostaria de ler? Posso ler, professor? Por favor, Cícero. Eufanes Epidaurus Pais, autós Não, é Rutos. Rutos Lition, Enecateude Ekdoques, de autor Edoxe. Edoxe Não, de Edoxe. Edoxe, Não, Edoxe. Edoxe, de autor Hoteos Epistas Eipen, Timói Dotsei eise que Que ringie, é poieso autos de deca astragalos efe, hotels, gelassas e efese ni pauesem remeras Paulsen, de Paulsen, pausei, remeras de genomenes higies exeuste, Excelte. excelte. Isso. Aí aqui é o Fanés, é o Panés, é o nome do garoto. Ele é a gente pode chamar ele de Elfanes. Significa de boa aparência, né? Boa aparência. E ele aqui diz Epidaurios. Então ele era, eu não sei, epidaurense, epidauriano, não tenho certeza como é que a gente vai chamar ele Epidáurio, né? Ele era de Epidauro, né? Era um rapaz de Epidauro, né? Uma, um garoto, um rapaz, uma criança de Epidauro, né? Pais, né? Aí aqui diz Rutos lition enecateude. E aí aqui o Rutos você tem que interpretar como ele ou este, né? Lition seria alguma coisa como de cálculos, dos cálculos, das pedras, das pedrinhas, né? Se referindo acho que cálculo renal, né? Tá dando para compreender? A gente teria que traduzir como aquele dá a sugestão de tradução sofrendo é, da pedra ou sofrendo de cálculo, né? A gente poderia dizer, né? Vocês estão compreendendo? Sim, professor. Então, este, sofrendo de cálculo, dormiu aí dentro, e aí fica implícito que foi dentro do santuário, né? De Asclépio.
Assim como aconteceu com o Felipe na história adaptada. Vocês estão lembrando Quando ele estava no templo lá de, de das, Epidauro, isso, o templo de Asclépio? Ele de dormiu lá Asclepio, dentro do Abaton. isso. Aqui é essa história, acho que é meio que originou a história lá que é contada sobre o Felipe. Aí aqui diz, né, então, é Necatelde, né, ele dormiu, né, dentro, né, do Abaton, fica implícito, né, ele dormiu dentro do Abaton, dentro lá do templo de Epidauro, né. Aí Edoxedé, Altói, então aqui ele fica, aqui pareceu bom a ele, né, pareceu bom a ele, ou ele decidiu. Boa noite, David. Boa noite, professor. Então a gente começou fazendo a leitura desse texto de grego original, das curas milagrosas, que está no final do capítulo 18. Aí, antes de entrar no capítulo 19. Aí aqui, quando diz assim, edoxe de autoi, roteos, a gente fica assim meio difícil de como é que a gente vai dizer assim. Vai ser o que fica simples aqui de dizer, de traduzir é que o Deus de pé, assim a gente pode dizer assim, decidiu dizer. Mas se a gente quisesse traduzir de uma maneira indireta, seria alguma coisa assim: pareceu bom a ele, né? O Deus pareceu-lhe bom é, de pé, né? Assim, ao lado, né? Do garoto, né? Dizer, ei pain, né? Dizer, né? E o que foi que ele disse? Timoidóceis, o que você vai me dar, o que você me dará, eis se que rigier poieso. Se eu fizer você saudável, se eu fizer você saudável, se eu te fizer saudável. Vocês estão compreendendo? Sim. Nessa frase aqui, esse kappa y, né? Ele é ele é uma partícula que dá uma ideia de condicional, né? E aí, então, aqui eu não tenho certeza se é futuro ou se é aoristo, mas encaixa, né? Se é aoristo subjuntivo, mas encaixa aqui, né? Para poder fazer essa condicional, né? Então, se eu te fizer saudável, o que você me dará, né? Tá dando para compreender a frase? Sim, professor. Rigier aí, a gente deve lembrar de higiene, por exemplo, né? No português, né? Que tem a ver com limpeza, mas também tem a ver com saúde, né? Aí continua, autos de, e ele, né? Ele e o garoto, né? Respondeu, deca astragalos, 10 astragalos, 10 ossinhos,
ali que eles usavam para fazer um jogo de dados, né, com os ossinhos. Vocês lembram lá que eu mostrei? Os ossinhos, os astragalos, que era o jogo de dados. Assim como o Felipe, né? Diz assim, eu vou dar os meus astragalos, né? O Elfanes, né? Vai oferecer, né? 10 astragalos para o Asclépio. E aí, então, ele disse, né? E ele disse, 10 astragalos, 10 ossinhos, 10 dados. Aí o Rotheos Gelassas Efese Nin Pausei. O Deus, tendo rido, né? Ou rindo, Gelassas Efese Nin Pausei. Disse, né? Que ele curaria, né? Ou afirmou curar, né? Que iria curar, né? Que vai curá-lo, né? Esse nin, ni, iota, nin, significa ele, né? Né? É uma variação de para autônomo, autônomo. Eu não sei se vocês já tinham visto em algum lugar. Conheciam como pronome esse nin? Ainda não tinha visto, não, professor. Eu vi o NUM, professor, com Y, aliás, diz com NIM, né? Com NIM com Y, eu Mas, vi. mas aí significa agora, né? Agora. Isso, Esse isso, nin isso. aqui é um ele, né? Uma variação de para autônomo, né? Seria um pronome de terceira pessoa, né? Aí, então ele vai dizer assim que então o Deus tendo rindo, né? Disse que iria curá-lo, né? Que, que é que o curaria, vai curá-lo, né? Aí aqui na continuação, remeras de genomenes, né? E aí quando vindo o dia, né? Tornando-se vindo a ser o dia, né? Aqui ele botou assim, quando o dia chegou, quando o dia veio, Higies Excelte. Ele saiu saudável, né? Saiu saudável, né? Lá do santuário de Asclépio, né? Do Abaton. Higies Excelte. Então, saudável, Higies, né? Excelte. Saiu. Tudo bem? Vocês conseguiram ter Esse uma. Rig, professor, esse Riguies e esse Rig P. Higié. Na frase anterior diz assim: Timói dóceis, eis sequer Rig P. Higié. Esse Rig P está relacionado com esse Higié. Riguies? Higié. Acho que está errado aqui no Huguié. que eu. Huguié. Ah, é porque o menino. Tá um pi aqui. Não tá Riguier, Ajeite né? aí, ajeite, Cícero. É um erro de digitação. Tá certo. Coloque aí um ETA em cima. Ok. Você imprimiu? Imprimi. Então coloca assim um ETA em cima. É Coloquei aqui, Huguié. obrigado. Huguié. Coloquei, professor, obrigado. Tranquilo, né? Tudo bem. Aí aqui, vamos tentar ver esse outro texto. Uma outra cura.
Aí aqui diz, quem pode ler pra gente? David ou a Zenate podem ler pra gente o texto? Pode ser, professor. Ah, por favor, muito obrigada, Zenate. Pândaros, Tessalos, Stigmata, Econ, Entometopoi, Rutus, Encateudon, Opsin, Eide, Edokei, Autoi, Tainia, Catadessai, Ta Stigmata, Hoteos, Kai, Keleuen, Nin, Epei, An, Exogenetai, Tuabato, Afelômeno, Ten, Tainia, Anatenai, Eston, Naum, Remeras de Genomenes, Exaneste, Caiafeleto, Tentainian, Caetomem, Prosopon, Kenon, Eide, Ton Stigmaton, Tendetainian, Aneteke, Estonaon, Ecusan, Tagramata, Taectu, Metopo. Isso. Metopo. Metopo, desculpe, eu vi agora Metopo. Isso. Aí aqui, o nome do personagem é Pândaro, Pândaro ou Pândaros, e ele é da Tessália, né? Ele é um Tessálio, não tenho certeza como é que é o topônimo, né? Vocês teriam que dar uma pesquisada, porque eu não sei assim dizer de cor como é que se fala, né? Tessálio, né? Então, Pândaros da Tessália, né? É, Stigmata Econ, aí ele tinha marcas, né? O vocabulário abaixo dá a entender que eram como se fossem tatuagens. E o contexto aqui também dá a entender que eram como se fossem tatuagens. E eram tatuagens de letras, alguma coisa que significavam que ele era um escravo, né? Ou que ele tinha sido um escravo, alguma coisa assim. Que aí ele tinha, né, essas marcas, stigmata, entoi metópoi, que é na testa. Entoi metópoi é na testa. A gente tinha visto lá no texto, lá, acho que é o texto 6 7 por ali, onde fala de Odisseu e do Ciclope, né? Então falava, né, que ele tinha um olho na testa, né? Rutos em Catheude. Então este dormiu, né? Dormindo, na verdade, à frente do templo, um elemento da arquitetura grega. Interessante, David. Aí é aí aqui este dormindo em Cateudon, dentro, né? E você fica subentendido que é dentro do santuário lá do Asclépio, né? Dentro do Abaton, né? De Asclepium. Opsin Eide. Então a gente diz teve uma visão, mas aqui literalmente está dito viu uma visão, no sentido de um sonho, um oráculo. Vocês estão entendendo, gente? Sim, professor. Isso. Então ele aqui tá, a gente diz teve uma visão, mas aqui tá literalmente viu uma visão. Edokei, Autoi, aí Tainia e Catadessai, Ta Stigmata,
Rotheos. Aí aqui parece que esse Edoque, acho que é Deu, né? Esse Edoque é que é de Deu, é? De Idomai, é? Ou será? Não é o mesmo que apareceu Não anteriormente? parecia, não, professor? Pode ser, Parecia alguma coisa assim. pode ser que seja. Se foi assim, talvez eu devesse ter traduzido esse aqui. Eu disse assim, eu disse que esse aqui significou decidiu, né? Mas se for aparecer, se isso aqui significar aparecer, a gente pode dizer que o Deus apareceu para ele, né? Talvez isso aqui desse para traduzir como Deus apareceu para ele. Lá em cima, lá em cima o senhor traduziu edoxe como pareceu bom. Isso. Edoxe. Não, porque normalmente pareceu bom. Mas aqui talvez seja apareceu para ele, talvez, né? Apareceu para ele, né? O Deus apareceu Pode para ser. ele, né? De pé a dizer, né? A dizer. A gente poderia dizer, né? A dizer. Porque tá eipen aqui tá no infinitivo, né? A dizer. É só uma forma de não traduzir isso aqui como decidiu ou pareceu bom. Seria uma coisa como apareceu, né? Aí, se a gente traduzir como aparecer, né? Fazer um. E esse aqui a gente estaria. Esse aqui seria. Esse edoque aqui talvez fosse um. Não fosse. Como é que. Um auristo, fosse um. Fosse um imperfeito, né? Edoque. Ele aparecia a ele, né? Para a catadessa e ele dá vocês estão aí com o português, a tradução, ele dá catadessa aí. Para prender, Prender, né? vincular. Então ele apareceu a ele o Deus apareceu para ele para prender uma espécie de fita, né? De atadura, bandagem. Como foi que foi dado aí para vocês? Aí, Para Tem aqui tendo envolvido. hã? vem de catedel, catedel. Tem uma tradução aqui dentro, tendo envolvido a cicatriz, suas cicatrizes com o curativo. Não, mas o curativo, o curativo aqui é tainiai, tainiai. O catadessai é que vai ser atar, né? Atar. O David disse assim: parecia que o Deus, tendo envolvido suas cicatrizes com curativo, chamá-lo quando ele estava do lado de fora do recinto sagrado, tendo retirado a bandagem, depositou-as diante do templo. Parece isso, né? Então aqui, olha, a gente pode traduzir assim como assim, alguma coisa como parecia-lhe que o Deus, né, a, assim, a atar, né, a atar, provavelmente no português, o português do Brasil, a gente não diz a atar, a gente diz assim, atando, assim, assim, sim, sim, a gente fazer e a gente diria o jeito mais normal é assim para parecer que o Deus assim atando uma bandagem, né, colocando uma atadura, né, a gente usa um coisa, né, é mais comum no Portugal essa preposição com o infinitivo, né,
Mas assim, a gente coloca muito um gerúndio, né? Atando, né? A gente vai dizer mais isso, né, aqui no Brasil, né? Então, assim, atando, né, uma bandagem, né? A gente diria, né, uma coisa assim, né? E uma outra curiosidade para vocês é que esse tainia, no grego moderno, vai chegar como tenia e vai ser o filme, tanto o filme que você vai assistir no cinema e o filme, né, a fita, né, a fita, né, da bandagem, né, a fita, né, do filme, né, do a película. Vocês estão entendendo? Aí é que ele parecia ali, né, que o Deus, né, é, você pode dizer, aparecia ali o Deus, talvez, Tênia, né, Diógenes, porque o formato do corpo dela é assim, né, é achatado, né, a Tênia, provavelmente. Aí é que aparecia ali que o Deus, aparecia ali o Deus atando, né? Então tá falando aqui da visão, né? Nessa visão, o que ele via? Aparecia ali o Deus atando, né? As marcas e mandando ele fazer alguma coisa, mandando ele fazer o quê? Quando fosse para fora do templo, né, que é epei an exogenetai do abato, né? Quando ele estivesse fora do abato, do santuário, né? Lá, apelômenon. Esse apelômenon, o que é esse apelômenon? Tainian. Tirar a atadura, Aqui diz, Tendo retirado, tá na tradução aqui. Tendo retirado a atadura, anatenai estonaon. Ah, sim, esse anatenai era aquele dedicar, né? Dedicar. O que ele foi que ele mandou? Ele mandou ele quando ele estivesse fora do Abaton, e tendo depois de tirar, né, a atadura, que ele dedicasse a atadura, né, para o templo, né? Esse anatenai, né, o dedicar, né? Que é uma coisa como pôr para cima, né? Isso, dedicar, depositar, anatenai, né? Pôr para cima, né? Aí aqui remeras de genomenes. Então quando chegou o dia, né? Exaneste, ele se levantou, cai a feileto tentainian. E aí retirou, né, a, a atadura, né? Kai tomen prosopon kenon eide ton stigmaton. E aí ele viu, né? Eide, viu a testa, né? Vazia das marcas, né? Vazia, kenon, né? Viu a testa vazia, kenon ton stigmaton, das marcas, né? Ele viu a testa, né, vazia das marcas, né? Tendetainian aneteke, e ele dedicou, né, a atadura estonaon para o templo. Ekusan tagramata
taektu metopo, tendo, né, as letras que vieram, né, da sua testa, né? A atadura dá a entender que as tatuagens de escravo que eram letras escritas na testa dele, elas saíram, né, da testa e ficaram impressas na atadura. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Então, Tranquilo, professor. tendo as letras da testa, né? Que saíram da testa, né? Taektu metopo. Continuando aqui, vamos lá. Passei aqui. Então, aqui tem uns trechos de grego do Novo Testamento que a gente vai ler também. Começando com João, capítulo 1, versículo 32, 33 e 49. Quem pode ler para a gente esse primeiro? Esse primeiro é 32. João, capítulo 1, versículo 32. Tetemai to teteamai to pneuma catabaino ros peristera ec urano Exurano, uranu cai remeine pauton. Isso. Aí aqui então aqui quem está falando é o João Batista, né? Falando na presença de Jesus. E aí que teteamai é um perfeito, né? De tealmai, que vocês já viram, né? Como observar, como contemplar, né? Então assim, aí aqui ele botou como eu vi, né? Eu tenho visto, eu a gente poderia dizer, eu contemplei, eu tenho contemplado, né? O que ele contemplou, o que ele tem visto, o que ele viu. Espírito, Ele viu pneuma. o espírito, isso, topneuma, o espírito, catabainon, viu o espírito descendo, hos peristeran, hos peristeran, como uma pomba, exuranu, saindo do céu, né? Descendo aqui seria para fora do céu, saindo do céu, né? Cai emeinen e pauton, e permanecendo, né? Aí normalmente a gente tenta traduzir repousando, né? Ó, permanecendo e pauton sobre ele, né? Aqui ele deu como e veio descansar, né? Sobre ele, né? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, né? Aí aqui Aí é que tem mais o outro versículo, né? Que vem em seguida. Quem pode ler? A Zenate, quer ler esse segundo aqui? É o 34, é? Pode ser, professor. 1:34, João 1:34, parece. Pode ler pra gente? Pois não. Efron, Han, Hideis. Han. Han. Não, É isso? An.
Aqui, eu tô com o texto com aspiração áspera. Desculpe, Ajeita, professor. porque Tá errado. é an. Deixa eu ver aqui o texto. É Ron, An, Isso. Rides, né? Rides, Não, é ida, Tupneuma. ides. Eita, também está com aspiração áspera o meu aqui. É, então, deixa eu consertar aqui. F, Ron, An, Ides, Tupneuma, Catabaino, Caimenon, Epauton, Rutos, Estim, Robaptizon, En Pneumati, Hagioi. Isso. Aí aqui seria assim, é, sobre o qual, aí aqui, esse an é como aquele que lá em cima, a gente usa ele para fazer o condicional, fazer um condicional. A gente não consegue traduzir ele literalmente, não. Então a gente o que ele vai acabar influenciando no tempo e no modo que a gente vai colocar o verbo. Então, sobre o qual, aí a gente vai dizer assim como é sobre o qual quem quer que você veja, quem quer que você veja, ou sobre o qual vires, topneuma. Então, I10, aí, né, I10 está com cara de aoristo. Sobre algum que vejas. Poderia ser, mas a questão é que o Ron aqui, ele é, assim, como é o nome? Um pronome relativo, né? Aí por isso que assim, eu disse assim, sobre o qual. Mas aí eu estou tentando fazer uma tradução mais literal, mas a sua tradução também está pegando o sentido. Sobre algum que vejas, né? Mas é porque eu estou tentando aqui, eu peguei o Ron, tentando traduzir literalmente o Ron, que é um pronome relativo, por um pronome relativo no português, que seria o qual. Sobre o qual vires, ou sobre o qual sobre o qual vires, sobre qualquer um que vires, sobre qualquer um que vires, topneuma, vedes, não sei, vedes eu acho que é voz, né? Mas aqui tá no singular, não está no plural. Esse ides eu acho que é singular, não é plural, não. Aí mas aí vocês deem uma olhada, só para ter certeza, se esse I10 é singular ou é plural. Para mim parece singular, esse I10. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas Está parecendo segunda pessoa, né, professor? não, ele é segunda pessoa. Você tem que saber se ele é singular ou é plural. É, tá parecendo singular. É, o singular, eu acho. Porque é ex, né? O ex, né? Isso parece ser singular. Segunda pessoa. Aí eu fiquei em dúvida se é singular ou plural. Vou dar uma olhada aqui rapidinho, se eu acho assim fácil. É singular. Singular. De Eidon, né? É o aoristo do subjuntivo mesmo.
Então, aqui seria. Mas a gente não consegue traduzir o aoristo para o português, assim. A gente. Assim, pelo menos. Nesse caso aqui, a gente tem que usar os tempos que a gente tem no português, quando assim, no subjuntivo, né? No subjuntivo a gente só tem o imperfeito do subjuntivo, o futuro do subjuntivo, né? E, o presente do subjuntivo, né? Então, você pode dizer assim, você pode dizer, aí aqui meio que dá uma certa ideia de futuro, né? Então, mesmo que esteja sendo usado, né, porque ele está fazendo uma espécie de condicional. Então, sobre qualquer que vires, sobre qualquer que você veja, vires. Professor, ele deriva do verbo rural? Sim, o radical é diferente porque é aoristo segundo, é aoristo temático, né? Mas ele é bem fácil de reconhecer porque ele é um tema bem produtivo, vai dar para a gente ideia, como você conhece porque alguma coisa, a ideia de alguma coisa porque você viu. Às vezes a filosofia fala das ideias como formas perfeitas. Vocês estão compreendendo? Sim, professor. Então aqui diz assim, sobre o qual vires, sobre o qual, sobre qualquer um que você ver, sobre qualquer um que você veja, tá? Talvez dê para dizer também usando uhum. Deixa eu ver aqui o que, que você está comentando, Cícero. A forma aorista Eidon é discutida em 1492. Eidon, ver, o tempo futuro e a forma passiva média são discutidos em 3700. Optanomai, ver. Isso aí está na Bíblia transliterada, professor, Ah, online. sim, sim. Então, isso aqui, Mas esses números são números de Strong? Eu acredito que sim. Provavelmente né? Esse 1492 e esse 3700, né? Ou 3700. O... Continuando. Sobre o qualquer um que você veja, dá para dizer porque eu estou botando você, né? Sobre qualquer um que você veja, para tentar fazer uma coisa mais simples, né? Mais assim, uma tradução mais coloquial, mais na linguagem de hoje, né? Que a gente diz, né? Assim, sobre qualquer um que você veja o espírito descendo, né? Catabainon e permanecendo, pousando aqui sobre ele, né? Repousando sobre ele. Esse é Hutos Estim, Rubatisdon, o que batiza en pneumati hagioi, com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Tudo bem, gente? A parte difícil foi esse começo aqui, dessa condicional. O resto é bem simples. Aquele comecinho ali que é um tanto trabalhoso para traduzir. Porque o aquele ele dá uma certa ideia de generalidade. Generalidade. Então dá essa ideia de qualquer um. Junta, né, o Ron com o an, aí dá essa ideia de qualquer um.
Tudo bem? Tudo bem, professor. Essa numeração é de Strong mesmo, Tudo viu? tranquilo. Verifiquei aqui. Aí aqui, deixa eu ver aqui, na continuação tem o lá mais qual era o número mesmo? Era 33, 34 e deixa eu me lembrar aqui, E o 49. 49, isso. Não, 32, 33 e 49. 32, Isso. 33 e 49. Aí aqui é o 49, né? Natanael diz para Jesus. Quem pode ler o que o Natanael diz para Jesus? Rabi, se ei horruios, tu teu, si basileus, ei tu, Israel. Isso, Israel. Israel. Isso, Rabi, suei rohios tu teu, su basileus ei tu Israel. Aí aqui é Rabi, Professor. ah, isso, Rabi significa Rabi, professor, Mestre, professor. mestre, isso. Rabi, Rabino também, né? Rabino, você é o filho de Deus, você é o rei de Israel, né? Ou se você quiser botar o tu, né? Você vai dizer, né? Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, o rei de Israel, né? Rei do Israel, né? Que aqui está fazendo a referência à nação, ao povo, né? Mas aqui acaba usando o artigo, né? Tu. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Quando é a terra é feminino, mas aqui é o povo, né? Uhum. Continuando aqui, né? Vamos lá continuar aqui. Na sequência, a gente vai começar, né? Acho que são 9 e 14, ainda dá tempo da gente começar o 19, o capítulo 19. É Ronostos. Ronostos. Vocês já ouviram falar dessa palavra, Ronostos? Ela é importante para a literatura. Alguém já ouviu falar de Ronostos? Conoscos. Não, professor, não ouvi falar, não. David, você já ouviu falar de Ronostos? Já ouvi falar, as viagens de retorno, né? Da Ilíada, né? Tem os retornos dos heróis, né? Isso, exatamente. Nostos Nostalgia também tem a ver com isso, Nostos, né? ótimo, muito bom, nostalgia. Então, Nostos tem essa ideia de a viagem, né, de retorno, né, para casa, né, de algum lugar, né. E aí nostalgia, né, seria a dor do retorno, né, quase uma saudade, né, mas dá essa ideia de dor, né? Nostalgia não é exatamente saudade, porque nostalgia acrescenta uma ideia de dor, né? Dor da volta, né? Dor do retorno, a falta, né? Que você sente falta de casa, né? Isso causa uma dor. Ah, aí ele vai falar sobre a volta, né, do Filipe do Diciópolis para casa, né, do retorno, né, a viagem de retorno de Diciópolis e de Filipe para casa, né. E aqui na imagem de entrada vocês estão vendo o que eles estão fazendo? Não é Diciópolis e Filipe, tem umas pessoas, o que elas estão fazendo? Tá dando para entender só pela imagem ou não? Eles estão derrubando, tipo,
A imagem é um jarro Isso. Mas o que eles estão e derrubando? O que você acha que eles estão derrubando? não sei se café ou uva. Isso. Eles estão colhendo alguma coisa. O... Tá parecendo tâmara, né, professor? Não sei dizer, mas está parecendo tâmara. É uma É palmeira, uma coisa uma que palmeira, né? são bagas, né? Eles têm umas pessoas com varas, né? E uma pessoa pegando, né? As bagas que estão caindo no chão, né? E tem um rapaz pendurado em cima da árvore. Vocês estão vendo, rapaz? Sim. Isso. Aí aqui abaixo do vaso, né? Tinha a frase. A gente vamos ver se vocês conhecem a palavra. Elas. Vocês conhecem a palavra elas? Tem a ver com os gregos, professor? Não, não, acho que não. Assim, diretamente eu acho que não. Porque tem os gregos, né? Mas o que são os helenos, né? Que seria Os a helenos, Grécia né? Hellas, É. Hellas. Aqui Os homens estão, professor. isso, seria um genitivo absoluto. Elas é oliveira. Isso, oliveira. Então, na verdade, são o quê? São olivas, né? São olivas. Como é que a gente chama as olivas? Também as olivas são as mesmas azeitonas, né, gente? Eu Isso. tô é azeitonas, Isso. azeitonas, né? E aí a então então na verdade não é aqui são as olivas, são azeitonas, né? Silegonto é colhendo. Isso, colhendo. E aqui nesse pedaço está tudo no genitivo, no genitivo. Ton, anthropon, elas, silegonton. Então é os homens colhendo as azeitonas, as olivas. E aí o genitivo absoluto ele serve como uma, uma oração adverbial, né? Ela serve de um contexto, um pano de fundo para a oração principal da frase. Vocês estão entendendo como é que você vai traduzir? Sim. Você não precisa traduzir de uma forma especial o genitivo. Traduz como se tivesse no nominativo. Estão entendendo? Mas tem que saber que normalmente o genitivo absoluto vai no começo da frase, abrindo a frase, do jeito que está aqui. É como se fosse assim, era uma vez um rei, era uma vez os homens colhendo azeitonas. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Aí, paz, ton anthropon elas silegonton paz tis estondendron anabaine. Então, você poderia dizer assim, né? Os homens colhendo, enquanto os homens colhiam a azeitona, né? Aí você vai colocar a palavra enquanto, né? Enquanto os homens colhiam a azeitona, um garoto fez o quê? Faz o quê?
Na árvore, é? Sobe na árvore. Isso. Sobe um garoto sobe na árvore, né? Um certo garoto sobe na árvore. Aí aqui o vocabulário tinha estio, edomai e efagon, ededoka, que é eu como, né? E histemi, com o imperfeito histen, e aqui stesso, que é o futuro, estessa, que é o auristo, eu faço ao X ficar de pé, né? Ou parar, na verdade, né? Eu paro X. Eu estou colocando, né? Assim, a X, né? Estou arrumando X, né? Alguma coisa assim, né? Isso aqui vai ter vários contextos, né? Assim, que você vão significar coisas diferentes, né? Assim, então eu faço o X levantar, ficar de pé, né? Eu paro o X, eu estou arrumando, né? O X, ele vai ter um aoristo atemático, né? Que é o esten. Tem gente que chama esse segundo aoristo atemático de aoristo terceiro, mas no Atenaster ele chama de segundo aoristo atemático, porque ele chama de atemático porque ele não tem, acho que a vogal de ligação. Ele é um outro radical, mas não tem a vogal de ligação. Então este, né? Ele aqui também seria tipo, eu fiquei de pé, eu coloquei alguém de pé, né? Aí em transitivo, normalmente, né? Significando, né? Eu fiquei de pé, né? Aí aqui ele tem um perfeito com capa alfa, né? Resteca, né? Que é intransitivo, né? Eu fiquei de pé, melhor, eu estou de pé, né? A gente pode dizer, né? Tudo aqui eu estou de pé, né? Aí aqui o resteca seria eu tenho estado de pé, né? Eu tenho ficado de pé, né? Alguma coisa assim, né? Aí aqui e continuo de pé, né? Aí aqui primeiro aoristo passivo em teta eta, né? Aí staten, né? Eu fui como foi que o Márcio colocou para vocês, hein? Eu coloquei para vocês aí, vocês estão aí, como é que foi que ele botou staten? Ele colocou, eu fui colocado. Eu fui colocado, de pé. né? Eu fui colocado, serve, eu fui colocado. Fui colocado, né? Acho que tem que ser tipo isso, eu fui colocado. Anistemi seria, aqui tem esse aná, que dá a ideia de para cima, né? Então, essa aqui, esse aná dá mais a ideia de ficar de pé, né? Aqui é mais só colocar, mas aqui dá a ideia de ficar de pé. Então, eu faço X ficar de pé, né? Anistemi. Aqui eu levanto X, né? E quando ele mas ele pode também significar eu levanto, eu fico de pé, né? Nosteo, eu volto para casa, né? Nosteo, que é o nosto, que vem dar o nostos, né? Tem relacionado ao nostos, né? Nosteo, eu volto para casa, né? Silego, que é um verbo composto de sim, né? Que é o junto, né? Né? Com lego, né? Se vai dar a ideia de colher. Então, lego, que normalmente significa falar, dizer, né? Silego, né? Significa colher, juntar, né?
Que a gente viu lá eles colhendo, né, olivas, né, as azeitonas. Mas continua dizendo alguma coisa, querendo dizer alguma coisa como eu digo, eu conto, eu falo. E aí você pode ter esses radicais aqui com si. Silexo, né, que é o futuro, sine, elexa, que é o auristo, aí é sineiloca, sineiloca, sineiloca. Tá bem diferente aqui, sineiloca. Eu não sei se é se esse aqui é o. Eu esqueci agora que forma é essa aqui, sineiloca. Mas depois vocês deem uma olhada que forma é essa aqui, sineiloca. 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 Vou dar uma olhada aqui rapidinho só para eu lembrar. Remete a um passivo, né, professor? Tá parecendo um passivo, sei lá. Pode ser, mas só para confirmar, eu vou dar uma olhadinha qual é. Assim, Sineiloca. É um perfeito. É um perfeito. É o perfeito, né? Sineiloca. Sineiloca. Eu estranhei só esse que. Achei meio estranho, mas acho que é um perfeito. Sineiloca. Isso, é só o perfeito mesmo. Eu estranhei um pouquinho aquele que, mas é isso, é um perfeito. Aí aqui continuando, assim. Sneilegmai, Sneilegmai, Sneilegmai parece ser parece ser passivo, né? Sneilegen. Agora eu esqueci. Normalmente eu não uso essas três formas que são das formas principais. Eu dei um branco agora. Quais são as últimas formas principais? Eu lembro que tinha um que era passivo e a outra era. Não lembro. Vocês lembram, gente? Quais eram as formas principais? Ele é que vai começar a apresentar. Ele começou a apresentar dos verbos. Esse tá difícil, professor. Não é uma coisa tão simples, né? Agora, esse Mai aí tá parecendo voz média ou passiva, alguma coisa, né? Com Mai, certeza, né? eu acho que deve ser voz média ou passiva. Aí é Sineilegmai. Sineilegmai. Deixa eu ver aqui. Eu vou pesquisar logo a forma. Deixa eu ver aqui. Sineilegmai. Deixa eu ver aqui. Sineilegmai. Sineilegmai. Sineilegmai, ele tá dando como perfeito passivo. Então é isso. Sineilegmai é o perfeito passivo. O sineiloca é o perfeito ativo, né? Sineilegmai é o perfeito passivo.
Aí agora, deixa eu dar uma olhadinha. Snellengen. Deixa eu vegetar aqui. Cine, len, deixa eu olhar de novo aqui. Sinelegen, 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 deixa eu... Sinelegen é o... Snelegen é o... É o mais que perfeito, professor? Snelegen? Não, eu não tenho certeza se é o mais que perfeito, porque acho que o... Tá dando aqui o coisa que tá atrapalhando aqui porque tem uma forma do grego moderno que é igualzinha, aí tá atrapalhando aqui a pesquisa. Eu... O dicionário. Oi? O que você está dizendo? Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Eu coloquei aí no chat, professor, que o dicionário. É que tem um cidadão aqui com a moto com um cadrão, rapaz. Aí acaba ficar acelerando na rua aqui, é terrível. Eu tô vendo aqui, mas parece que é aoristo passivo. Aoristo passivo. Isso. O Snelegen é aoristo passivo. Sneiloka parece ser o perfeito. Sneilegmai é o perfeito passivo, né? Snelegen é o aoristo passivo. Snelegen. E aí, então, significa aqui, né, algo como eu coleto, eu junto, né, eu colho, né? Amontoar, reunir. Isso. Amontoar, reunir. Aí aqui ele vai dar os substantivos ré, elá, tes, elás, que é oliva, oliveira, né? Tanto é a oliva quanto é a oliveira, né? O azeitona, eu acho que não, a gente não tem outro nome, né? É oliveira, né? Renostos, tunosto, que é o retorno para casa, a viagem de retorno, né? Topedion, tupedio, que é a planície, né? Aí é uma palavra que depois vai aparecer muito, porque ele vai começar a falar de guerras. Aí ele vai falar muito aqui das planícies, dos exércitos lutando nas planícies, acampando nas planícies, outras coisas. Tupedio, a planície. Aí começa, né, o texto. Deixa eu ver aqui se eu leio com vocês. Ros dees ton limena aficonto estersan kai eder talpontos tu helio hipo elai. Então, quando chegam, né, ao porto, né? Quando chegam ao porto, né? Se levantam, né? Acho que se levantam, quando chegam ao porto, se levantam e o sol já estando quente, né? Esse thalpontos, ele dá como estando quente. Já então o sol já estando quente. Isso aqui é um genitivo absoluto, né? Fica um genitivo separado, né? Eder tal pontos tu helio. Então você poderia dizer enquanto o sol
já estava quente, né? Já estando quente, né? Hipo elai katemenoi oinon te epion caiciton ephagon. Então, debaixo de uma oliveira, né? Eles sentando, né? Eles tanto bebem vinho, tanto beberam vinho, quanto comeram comida, né? Comeram grão, não é grão, né? Alimento, né? Comeram comida. Aí, Dioligo de Odicaiópolis Eipen. E logo, né, o Diciópolis disse, ou em pouco tempo o Diciópolis disse, te dei poieno, ó pai, o que é preciso fazer, ó garoto, ó filho, né, pode ser também, né, o denos gar ontos remin argurio, o exestin remin catatalatan oikaden nostein, pois não havendo pois aqui também está no genitivo, genitivo absoluto, outro genitivo absoluto. Essa capítulo é para ensinar o genitivo absoluto. Então, o denos garontos remin argurio. Então, aqui tem o denos está no genitivo, ontos está no genitivo, argurio está no genitivo. Vocês estão percebendo? Sim, professor. Isso. Então, o denos, você lembra o que é o denos? O denos era assim, nenhum, né? Nenhum, nada, né? Nenhum o quê? Argurio. Você sabe o que é argurio? O argurio é a prata, o dinheiro, né? Então ele está dizendo, ó, nós não temos nenhum dinheiro, não temos dinheiro. Diz assim, né? Não tendo dinheiro, né? Não literalmente não estando para nós, não havendo para nós nenhum dinheiro, pois não havendo para nós nenhum dinheiro, mas aí você pode parafrasear para pois nós não temos nenhum dinheiro, né? O que sestim remim katatalatan oikadenosten. Aí não é possível para nós não podemos por mar para casa retornar, né? Retornar para casa por mar, né? Já que não temos dinheiro, né? Aí, pois nós não temos nenhum dinheiro, né? Não podemos voltar por mar para casa. Deiun pesdein ienai. Então, né? Portanto, é necessário, né? Nós devemos ir, né? Pela planície, né? Pesdein, né? Ou a pé, pela planície ou a pé, né? Acho que aqui é a pé, né? A planície era parecido, né? Com esse Pesdein. Deixa eu ver aqui. Aqui está a pé. É melhor se traduzir como a pé. Deixa eu ver aqui. Está dizendo que é um advérbio a pé. Uhum. Pediam, a planície é pediam, é só parecido que eu confundi. Topediam, tu pediu. Aqui é pesdiam, pesdei, na verdade, pesdei. Então é necessário, é preciso
voltar a pé. Eu tô aqui. Não tá dando para selecionar a parte que eu quero, perdão. Tô por aqui, né? Aí aqui, continuando aqui. Rodepilipos. Isso. Rodepilipos, me perituto frontisde, ó pater. Aí o Felipe vai dizer, não se preocupe com isso. Não se preocupe a respeito disso. Perituto, a respeito disso, né? Ó pater, ó pai. Egogar kaireso pesde ion kaitaerga teomenos kaitaore. Então ele diz assim, pois eu ficarei alegre, né? Eu me alegrarei, né? Pois eu me alegrarei indo a pé e contemplando, né, as obras, observando as obras e a Taore. Taore seria, acho que as paisagens, né? Ele deu Taore? Não, não deu. Ele deu Taerga, ele deu Taerga, né? E aqui tiled fields. Como é que ele traduziu Taerga aí para vocês? Porque aqui seria as Os campos cultivados. então as obras aqui é os campos cultivados, né? Interessante. As obras aqui são os campos cultivados. Os trabalhos aqui, né, são os campos cultivados. Então ele vai contemplar os trabalhos, né, dos agricultores e a vista, né? Taore. E as vistas, né? Ele vai dizer, né? Taore seria, né, aquilo que você pode ver, né? As coisas, né? As paisagens, né? As paisagens, né? Então, os campos cultivados e as paisagens. Alá pós heuresomen ten rodon ten prostas Atenas perusan. Aí, mas como é que nós vamos encontrar o caminho que leva para Atenas? Aí é interessante que Perusan aqui seria carregando para Atenas, né? Mas aí a gente vai dizer que leva, né? Que leva para Atenas, né? O caminho que leva para Atenas, a estrada que leva para Atenas. No Rodeio. caso aí, professor. Hã? No caso aí, eles estão em Atenas ou eles retornarão a Atenas? Retornarão, né? Eles estão em Epidauro, mas vão voltar a pé. Não vão voltar de barco, porque acabou o dinheiro. Isso. Eles deram, eles tinham só algumas dracmas e eles deram para o sacerdote. Vocês lembram? Isso parece muito com quem vai para São Paulo, né? Vai de ônibus e volta a pé. Pois é, pois é. Aí é que e ele, né? Rodê, me peri tudo ge frontis de ó pai. Assim, o assim, aí o Diciópolis diz, né? Não se preocupe com isso, ó garoto, ó filho, né? Aí aqui Rai diosgar heuresomen auten, pois com facilidade o encontraremos, né? O caminho, né? Facilmente o encontraremos. Tonde pilipon anastessas anasteti efe ephe egardokei kairos estin hormessai. Então o Felipe, né, se levantando, né, disse, levante-se então, né, levanta-te então, se te parece bom, é hora de viajar, é hora de ir, né? É hora de partir, né? Hormessai. Kairos estin hormessai. É hora de partir. Teve alguma dúvida aqui nesse parágrafo?
Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Aí é aqui, anastantes. Deixa eu tentar. Deu uma travada aqui. Não tá. Agora tá. Deixa eu ver. Anastantes eporeuonto kai proton men dia pedio eissan en hoi pola en erga anthropon. Então, se levantando, então, eles viajaram, né? Se levantando, então, eles viajaram, né? Depois de se levantar, eles viajaram. E primeiro, pela planície, foram, né? Eles foram primeiro pela planície, né? Dia pedio. En roi polar, na qual, polar en erga anthropon, né? Na qual, você pode dizer assim, havia muitos campos. Como era o que estava erga? Era campos o quê? Muitos homens trabalhando no campo, não, professor? Não, erga. Como é que ele deu assim, campos o quê? Aqui em cima? Erga. Deixa eu ver aqui. Entre os dois parágrafos, ele deu erga como que? Campos o quê? Cultivados. Isso, não cultivados dos homens, talvez pelos homens, né? Nos quais havia muitos campos cultivados pelos homens, né? Uma coisa assim, né? Aí, polus, ou acho que aqui, como tá assim, talvez desse para dizer, havia muitos homens. Não havia muitos campos cultivados pelos homens, fica mais simples. Havia muitos campos cultivados pelos homens, cultivados dos homens, né? Aí polus, não, pelos homens dá direitinho, pelos homens. Polus de anthropos reoron entois agrois ergasdômenos. Aí muitos homens, aí aqui eles encontravam, não é encontravam não, muitos homens, como é que chamam, aravam nos campos, né? Muitos homens trabalhando aravam nos campos, né? Muitos homens trabalhando aravam nos campos, né? Hon hoi mentus bus elaunon aruntes ten aururan. Aí hoi detas elas sinelegon. Então, assim, os quais, né, assim, conduziam os bois, né, os quais conduziam os bois, arando, né, os terrenos, né, as terras para aragem, né? Como é que ele deu? Aruran, tenaruran, né? Porque aqui no inglês não está ajudando. Plowland, terra arável. Como é que ele colocou aí para vocês? O arado. Não, tenaro. Tem arura, o arado. Não, mas aí seria a terra arada, né? Será uma coisa assim, né? Arando a terra, o terreno de aragem, né? Alguma coisa assim, né? Tena aruran é para servir. Ele colocou Roral Arutens como arando
e tem Aruram como o arado. Mas não é o arado. Eu acho que aqui deve ser a terra arada, a terra sendo arada, né? Então a gente vai ter que dizer assim a terra, talvez para simplificar, né? Então, os quais conduziam os bois arando a terra, né? A gente pode dizer assim, né? Roedetas elas sinelegon. E outros que colhiam, né? Que juntavam as olivas, né? Colhiam as olivas, né? Estadendra anabainontes, subindo, né? Nas árvores. Os detois oresin prosecorum ampelonas reoron. Aí aqui, quando quando se aproximavam tois oresins, tois oresin dos montes, né? Acho que é dos montes, né? Quando se aproximavam dos montes, é, que oram, né? Assim, eles viam o que que eles viam? Eles Cachos de uva, viam aquelas coisas, né? Como é que chama? As vinhas, né? Viam os os vinhedos. vinhedos, né? Viam os vinhedos, né? Aí aqui, Reoron viam, né? Eu não sei como foi que eu traduzi da primeira vez que apareceu Reoron aqui na segunda linha, mas assim, eles viam muitos, estavam vendo, viam muitos homens trabalhando nos campos, né? Eles viam muitos homens trabalhando nos campos. Aí aqui, então eles viam vinhedos, né? En hoi anthropoitus botrias sinelegon, nos quais, melhor dizendo, né, os homens, as pessoas colhiam ou juntavam, né, as uvas, né, os cachos de uvas, as uvas ou os cachos de uvas. Kaiton botrion tus men oikade epheron oinon en megalos cantelios. Das uvas ou dos cachos de uvas, né? Dos quais levavam para casa, né? Em que os quais levavam para casa o que assim burros, né? Burros, os quais levavam para casa burros com grandes cestos, né? Com grandes cestos, né? Em megalos cantelios aqui ele deu como cestos, né? Então, tus de haigunaikes, enquanto, né, as mulheres, né, epiteigei etitesan hoste toi helioi xerainestai. Enquanto as mulheres as colocavam, né, sobre a terra, de maneira que de maneira, acho que né? Acho que dá para dizer de maneira até né? Acho que é melhor dizendo de maneira que o para secar no sol, né? Ao sol, né? Enquanto as mulheres as colocavam sobre a terra
os colocavam, né, os cachos de uva, as uvas, né, sobre a terra para secar, né, ao sol, né? Xerainestai, que é o para secar, né? Toi helioi, ao sol, né? Houn pilipos polyn chronon histatopanta teomenos. E aí, durante muito tempo, né? Então, o Filipe observou tudo, né? Histato. Como é que vocês traduziram histato? Como é que vocês acham que dá para trazer histato? É de pé? Ele ficava de pé? O Felipe ficava de pé ou ficou de pé durante muito tempo, observando tudo, ou contemplando tudo? Foi isso? Eu acho que foi. Alguma dúvida, gente, desse parágrafo? Não, professor. Então, olha, terminando aí, por favor, depois que vocês terminarem a avaliação parcial, tentem dar uma lida aqui nas questões gramaticais. Ele aqui nesse capítulo ele vai falar sobre o genitivo absoluto, que é interessante vocês derem uma olhada, né? Aí é que você vê aqui uns exemplos como esse tal pontos do relio, né? Hypoela e catento, né? Então, enquanto o sol estava quente, né? Eles sentavam, né? Debaixo de uma árvore, né? Como é que chama? De uma oliveira, né? Então, essa parte aqui, tal pontos tu relio, são três palavras, um que é um particípio, um que é um artigo e um que é um substantivo. As três estão no genitivo, né? E, então, percebam que eles poderiam estar no nominativo, se a gente fosse traduzir do português ou do inglês diretamente para o grego. Mas não, no grego essa construção ia para o genitivo, para expressar como se fosse uma oração separada, quase uma oração subordinada, né? Mas que era uma ideia de que era uma espécie de parêntese, né? E que servia de contexto, né? Para a oração principal, né? No latim, a gente tem uma estrutura semelhante, que é o ablativo, né, absoluto, né? Mas aqui no grego a gente tem o genitivo absoluto, né? Ele é chamado de absoluto porque ele seria um separado, independente, né, de alguma maneira, né, do resto da oração, né? Aí é que ele dá o outro exemplo, o denos ontos remin argurio o que sestin remin kata talatan oikadenostein. Então, não havendo nenhum dinheiro para nós, ou já que nós não temos nenhum dinheiro, não é possível para nós voltar para casa por mar. Remeras, genomenes, ropater, tonpaida, calessas, epempse, ros, stetesson, tá probata. Chegando o dia, né? O pai, né? Tendo chamado o filho, né? Ou tendo chamado o garoto, o enviou, né? Para procurar, como procurando para procurar, né? As ovelhas, né? Aí aqui, olha, esse chimeras genomenes, então, são duas palavras que estão no genitivo, né? Um substantivo e um particípio, né? Então, quando o dia chegou, quando o dia
assim, ao nascer do dia, ele está dando aqui como uma tradução possível, né? Ao nascer do dia, né? Tudo bem, gente? Ele está colocando aqui quando terminou o dia, professor. Não, mas aí Quando tá terminou. errado, tá errado. Tá Risca aí. errado, né? É quando Tá. chegou o dia, não é quando terminou o dia, não, viu, gente? Não tem nada que queira dizer aqui, terminou o dia, não. É quando chegou o dia, quando nasceu o dia, né? Que é o genomenes, né? Que é vir a ser, não é terminar, não. Tudo bem? É de gignomai. Ok, professor. Ajeita aí a tradução. Aí, Então então, seria amanheceu também, né, isso, professor? poderia dizer, não, seria quando amanheceu, né? Hum, Porque a ideia aqui é de servir de contexto, de introdução, né? Para uma outra oração principal, né? Vocês estão compreendendo quando eu digo contexto? sim. É porque não é, Sim, não professor. é na oração principal, vocês estão entendendo? Não é na oração principal. Normalmente são expressões de tempo, né? Aqui, olha, olha, o nascer do dia ou às vezes de modo, né? De tempo, de modo. A gente vê muito em narrativas, assim, por exemplo, reinando, por exemplo, Ciro, aconteceu isso, isso. Então, reinando Ciro sobre os persas, né? Então, é para dar. Quando o Ciro reinava sobre os persas, a gente pode traduzir, né? Então, vai aparecer assim esses genitivos, né? Tudo assim no, no genitivo, né? Três palavras no genitivo. Normalmente, né? Um particípio, né? E um substantivo, né? Mas é interessante vocês darem uma lida nisso aqui. E aí, se vocês tiverem assim, alguma dúvida na tradução que eu mandei para vocês em português, vocês me digam assim, né? Por exemplo, assim, aqui ele está dizendo que às vezes ele pode ter um significado de. Normalmente ele tem um significado de tempo, de causa, mas também pode ter um significado de pode ser usado para expressar uma concessão. Mas quando ele expressa a ideia de concessão, aparece essa expressão Kuiper. Kuiper. Tá vendo? Kuiper. Que significa assim, alguma coisa como no entanto, embora. Tudo bem? Sim. Aí, deixa eu ver aqui. Aí tem aqui uns exercícios para fazer, né, gente? Traduções. Tem as formas do verbo histemi, para vocês aprenderem. Alguns comentários aqui sobre os significados dele, que ele tem uns significados curiosos, né? Porque ele também ele dá essa ideia de parar, né? Também, além de ficar de pé, ele pode dar essa ideia de parar, né? Ropaz tonkina histesin. O garoto está parando o seu cachorro. Ropaz tonkina histe, né? O garoto estava parando, né, o seu cachorro. Rapaz, Tonkina Stessey. O garoto vai parar, ou parará o seu cachorro. Rapaz, Tonkina Estessen. O garoto, né, parou o seu cachorro, né? Parou o seu cachorro. Ronaldston Houston Estesen. Estesen.
Aqui ele dá o significado de setup como levantou, levantou. Então ali pode dar essa ideia de levantou no sentido da vela, né? O marinheiro levantou a vela. Ton Histon Estesen. Então dê uma olhada aqui como é que vocês estão esse texto aí de vocês, como é que está a tradução para vocês. Se vocês encontrarem alguma coisa que de tradução não esteja fazendo sentido, vocês, por favor, me ajudem aí a corrigir. Aqui está falando o marinheiro ergue o mastro. Mas também, né, faz sentido, né, o mastro. Mas é o mastro ou a vela? Esse é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar ali para ver se é o mastro ou a vela. Erguer o mastro, eu acho um pouco estranho, erguer o mastro. Mas realmente tem aqui o the mast, né? Keystone. Deixa eu ver o Keystone. Eu vou só pesquisar rapidamente o Keystone aqui para ver se é o mastro. Eu não estou achando com facilidade o Riston, gente. Vocês procuraram aí o Riston? O DPL diz que o marinheiro içou o mastro. Hum. Insou, né? O mastro, né? Não, mas talvez a gente tenha que traduzir por uma coisa assim mais insou, né? O mastro. Ristos. Ristos é o mastro, né? A rede, pode ser esse ristos pode ser o mastro, mas também pode ser a rede, A vela do navio. a vela também pode ser. Risteon ou risto. Plural, vela do navio, peça de tecido, ristos. Mas qual é a diferença? Não seria o mesmo, não? Eu acredito que sim, professor. Pois é, deixa eu ver aqui Diga. Mas seria o mastro, a viga, o tear, a rede. É o nome da tíbia também, de um osso, né? A tíbia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu dou uma olhadinha aqui no. Era bom se tivesse no espanhol. Eu vou dar uma olhadinha aqui no francês, só para ter certeza. No BI, só para ver se ele me dá mais algum significado a mais. Mas você procurou no DGE, lá no Perseidas? Foi?
Foi, Cícero? Nesse link aí, professor. Isso, é um DGE. Melhor, DGE não, DGP, perdão. DGE é o espanhol. É o DDGP, eles estão chamando, né? Agora, DDGP. Olha, eles mudaram o nome de Perseides para Hipátia. Agora, por isso que o menino não estava achando mais. Como é que você conseguiu descobrir que tinha mudado o nome para Hipátia agora? Eu coloquei o nome e o Google me direcionou para esse aí. Pois é, mudou agora para Hipátia. Aí, deixa eu ver aqui. É o mastro, né? Eu tava confundindo, não é bem a vela. É porque a vela se parece, mas é o mastro mesmo, é o mastro. A vela, a vela deve ser Histion. Você procurou Histion, foi? E aí ele deu com uma vela, é? Isso, Ristion ou Ristó. Aí ele me deu no plural vela de navio e o 2 peça de tecido. Isso, o Histion é que é a vela. Ristos é o mastro. Ristos é o mastro. Histion é a vela ou uma peça de tecido. Sim, sim, sim. Eu tenho que salvar isso aqui na barra de favoritos aqui desse computador, porque não está salvo ainda. Aí para poder eu acessar com mais facilidade. Eu não estou mostrando aqui na videoconferência, mas depois eu vou salvar no dicionário, né, lá. Aí aqui mas é isso. Então ele levantou, ele usou essa palavra porque essa palavra é derivada do verbo. Todas as duas, tanto o mastro quanto a vela, são derivadas do verbo. Tudo bem, gente? Do verbo histemi. Tudo bem, professor. Porque então a vela seria, melhor, o mastro seria uma coisa que você levanta e a vela seria uma coisa, seria uma também assim uma coisa que você levanta. Todos os dois seriam, só que seria o mastro é masculino, né? Seria o, o levantado, né? Sei lá, a cor e a vela seria a levantada. Vocês estão entendendo? Sim, Essa é professor. uma ideia de derivação aqui das palavras que é interessante. Mas era só isso que eu queria falar. Mas só dei uma olhada, viu, nessas formações, porque esse é um verbo muito comum que tem uns significados assim parecidos que vão ser usados em vários contextos, e aí você pode acabar se confundindo, porque são contextos muito parecidos. Eu não sei se eu acho que a gente vai encerrar a aula por aqui, aí vamos ficar sem parar um pouco para poder dar uma lida nesses vários usos desse verbo que tem uns usos bem comuns, né? Assim, tipo,
postos de guarda, né? Nós vamos estabelecer postos de guarda, né? Por exemplo, aqui, né? Filakas Histameta, né? Então, dê uma lida, viu, gente, no material que vocês têm em português e comparem com o inglês. E se vocês encontrarem alguma coisa que esteja errada, me avisem para eu poder tentar corrigir. E aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, eu tento tirar durante a semana, tá bom, gente? Tá ok, professor. Tranquilo? Ok, Então acho que a gente vai encerrar a aula Tranquilo. de hoje. Eu agradeço pela participação de vocês três. Boa noite.